Ah, ovelhinha, você já experimentou a consequência de um erro? A consequência de alguma desobediência, do pecado? A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, ou seja, a gente peca, peca, peca e no final tem o salário que é a morte. Mas aqui em vida também existem as consequências dos nossos erros, das más escolhas, das precipitações. Existem as consequências. O que nós plantamos, o que nós semeamos, nós também colhemos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fique neste devocional até o final, não saia pela metade, porque Deus quer falar com você. Fique com o coração aberto para receber o que Deus tem para a sua vida. E eu também te peço para que você venha deixar aí o seu joinha, curta, comente, compartilhe, porque quando você faz isso, a plataforma aqui entende que você gostou do conteúdo, que você não se ofendeu. Posso contar com você? Então deixa aqui, ovelhinha, o seu joinha. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, glória a Deus, que você chegou para mais um devocional, que você chegou para se fortalecer, para se alimentar. A palavra do Senhor é alimento e é dela que nós precisamos todos os dias, da mesma forma que precisamos de água, arroz, feijão, fruta, legumes e verduras, nós também precisamos da palavra do Senhor para nos fortalecer. Nós vimos no devocional de ontem que Davi, irmãos, caiu, o coração se afastou, falhou, meus irmãos. Olha que triste. Por quê? Porque de alguma forma ele não estava alimentando a alma dele como deveria. Ele não estava buscando ao Senhor como buscava. E quando nos afastamos de Deus, quando paramos de buscar ao Senhor, a nossa vida espiritual se enfraquece e a carne se fortalece. Então, se você chegou aqui, acredite, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Escreve aqui, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você não chegou aqui em vão. Estamos vivendo algo tremendo da parte do Senhor, estamos tendo a oportunidade de passar o dia juntos, recebendo gotas de refrigério. Amanhecemos com oração, à tarde temos aqui versículo lá no Instagram, versículo para meditação, à noite devocional aqui no YouTube, depois mais uma oração. Passamos o dia buscando ao Senhor, tendo comunhão com Ele, intimidade. É algo que o Senhor tem feito que eu nem sei explicar, irmãos. Só o Senhor pode fazer isso. Então vem, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos, porque grandes coisas o Senhor está fazendo e vai fazer ainda mais. Estamos aqui meditando no livro de 2 Samuel. No devocional de ontem, capítulo 11, meus irmãos, nós vimos uma das partes mais tristes, da história de Davi, que foi quando ele se desviou, quando ele se afastou ali, o coração dele do Senhor, e um abismo foi chamando outro abismo, um pecado foi chamando outro pecado, meus irmãos. Assim também acontece em nossas vidas quando não vigiamos, quando não oramos. E por que isso acontece com o homem? Porque o homem cai, porque para de vigiar, para de buscar. E Davi fez tudo isso para tentar esconder o seu pecado, para esconder. Não é verdade? Quando ele errou com Betseba, e Betseba engravidou, Betseba era casada, imagina se aquilo viesse à tona. Então o que Davi fez? Mandou chamar Urias lá no campo de batalha para que ele viesse se deitar com sua mulher e aquela gravidez ser dele, não é verdade? Davi queria esconder o seu erro para que ninguém soubesse. Não deu certo, meus irmãos? Eu posso tentar esconder das pessoas o erro, mas de Deus eu posso esconder? Não. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo e os olhos dele tudo vê. Os olhos do Senhor, irmãos, entra lá na alma, no seu pensamento, ele penetra tudo. O Senhor sonda o coração, esquadrinha aqui, os pensamentos, a mente. Nada passa, irmãos, diante dos olhos do Senhor.
E Davi errou. Vários erros consecutivos. Pecou. E isso não ficou oculto diante de Deus. O Senhor levantou um profeta chamado Natã para falar com Davi, para confrontar Davi. Mas, como o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, quando Deus confronta, preste atenção aqui, ovelhinha, quando Deus confronta, quando Deus mostra o pecado, quando Deus corrige, não é para te destruir, não é para acabar com você, é para te consertar, é para te trazer de volta. Porque um erro chama outro erro, ele sabe disso. Então ele quer que você reconheça o seu erro, para que você venha abandonar, para que você venha confessar, para que você venha se arrepender. E Deus levantou aqui o profeta Natã para confrontar Davi, para bater de frente com Davi, para que Davi viesse reconhecer o erro. Porque o pecado, ele cega, meus irmãos. A pessoa está ali errando, está no erro, mas está cega, pensando que aquilo ali é normal. Acredita? Então Deus vem e te revela, ó, você errou, você pecou. Pensou que ia esconder de mim? Pensou que eu não iria ver? Olha aqui, irmãos. Agora, olha também a coragem do profeta Natã. O profeta Natã, ele ia falar com o rei. Davi era o rei naquele momento. Então o profeta Natã tinha que ter o que aqui? Muita sabedoria, entendimento, porque dependendo da forma que ele fosse falar, Davi não iria aceitar, porque ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ter o seu pecado, o seu erro revelado, não é verdade? Quando, irmãos, passarmos por essas situações, nós temos que pedir o quê? Sabedoria a Deus para falar. Porque a Bíblia mesmo diz que a palavra dura suscita ira. Se você falar duramente, a pessoa fica irada. Porém, a palavra mansa, a palavra calma, desvia o furor. A pessoa pode estar irada, pode estar nervosa, mas se você falar com mansidão, com calma, aquele furor vai se desviar. E foi assim que o Senhor usou Natã, o profeta, para falar com Davi. Natã chegou falando sobre uma parábola. Natã nem chegou acusando, mostrando o pecado. Davi, eis que eu te digo que o Senhor me mostrou que você fez isso, pecou aqui, pecou assado, depois pecou de novo. Davi, que coisa feia. Isso é papel de rei? Natã não chegou assim. Natã chegou contando uma história para o rei Davi. Vamos ver essa história? Capítulo 12 de 2º livro de Reis. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, olha a história, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico, o rei Davi, tinha muitíssimas ovelhas, tinha muitíssimas vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. O pobre não tinha senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Olha, irmãos, olha aqui a história que Natã estava contando para Davi, que existia um homem rico, um homem pobre. O rico tinha várias ovelhas, muitíssimas vacas, e o homem pobre só tinha uma cordeirinha. Essa cordeirinha comia da comida do pobre, bebia do copo do pobre, dormia como seus filhos, aquela cordeira. E a história continua. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Irmãos, conseguiu entender aqui?
chegou um viajante para a casa do homem rico. O homem rico, para preparar um jantar para esse viajante, ao invés de matar uma das suas ovelhas, das suas vacas, sabe o que fez? Pegou a única cordeirinha que foi criada com o homem pobre e matou aquela cordeirinha para fazer um jantar para o seu visitante, para o viajante. Então Davi, irmãos, ao saber dessa história, olha a reação dele aqui no versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Davi ficou furioso, irmãos, contra aquele homem. E disse a Natã, Davi disse para o profeta: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Esse homem que fez isso, esse homem que tinha muitíssimas ovelhas, muitíssimas vacas, esse homem que pegou aquela cordeirinha, a única cordeirinha daquele pobre, que matou aquela cordeirinha, esse homem é digno de morte. Olha aqui, o próprio Davi dando a sentença dele mesmo. Olha aqui, irmãos, versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto, Davi, é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Porque Davi, lembra? Colocou Urias na frente da batalha ali, ó, para que ele morresse pela espada dos inimigos de Deus, meus irmãos, para que ele morresse. Ele colocou Urias na frente da batalha, e o Senhor estava cobrando aqui, ó, estava revelando o pecado, estava mostrando o pecado, estava mostrando o erro de Davi, mas não para destruir Davi, mas para que Davi pudesse se consertar, para que Davi pudesse, irmãos, voltar, para que Davi pudesse enxergar o seu erro, enxergar onde caiu, meus irmãos. E a palavra continua no versículo 10. Agora, irmãos, é o salário, é a consequência do ato de Davi. Que palavra, irmãos, essa palavra aqui é uma das mais fortes, mais temidas da Bíblia. E daqui em diante, dessa palavra em diante, daqui para cá, a história de Davi, que estava subindo, não é? Daqui para cá, a história de Davi vai estar o quê? Caindo. Porque aqui Deus bateu o martelo e deu uma sentença para Davi. Deu uma sentença, irmãos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Ai, que forte, irmãos. A espada jamais. Davi, presta atenção. A espada jamais se apartará da tua casa. A espada não sairá da tua casa. Ou seja, irmãos, é uma sentença aqui de conflitos, de brigas, de morte. E daqui em diante nós vamos ver isso. Os filhos de Davi, um matando o outro, querendo matar Davi, querendo matar o pai, irmão contra irmão. Ai, irmãos, que triste, que forte, que forte. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, e continua a sentença do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa, da sua casa suscitarei o mal sobre ti. Tenha misericórdia, Senhor. Ai, Deus, tem misericórdia. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo. Davi tinha um harém de mulheres, várias mulheres, porque ele quis pegar aquela cordeirinha, a única cordeirinha de Urias, porque ele quis pegar aquela mulher, irmãos. A única cordeirinha com tantas mulheres, como a parábola de Urias, né? Que o homem rico tinha várias ovelhas, várias vacas, mas quis pegar a única cordeirinha, e assim fez Davi. Então aqui ele diz, porque tu o fizeste em oculto. Você fez escondido, não fez, Davi? Você fez em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O que você fez em oculto, Davi? O que você fez às escondidas, Davi? Em pegar a mulher de Urias? Eu vou fazer diante de todo mundo, à luz do sol. As suas mulheres vão se deitar com o seu próximo à luz do sol. Isso era uma humilhação, né, irmãos? Isso era uma humilhação, mas isso aqui foi a consequência do pecado. Irmãos, Deus é amor, né? Ele é amor, Ele é bom, Ele é perdão, mas Ele também é fogo consumidor. E quando Natã, o profeta, entrega essa profecia para Davi, quando fala isso tudo, meus irmãos, aqui existe um grande diferencial. Aqui existe um homem que, embora tenha errado, tenha pecado, mas um homem que reconheceu o seu pecado. Um homem que reconheceu o seu erro. Porque muitos pecam, mas muitos também não reconhecem e ficam dando um murro em ponta de faca, não tem? Irmãos, eu conheço pessoas assim, que estão no erro, estão pecando, mas não reconhecem que estão errando. Não reconhecem. Realmente os olhos estão vendados mesmo. Mas Davi tinha um diferencial. Ele era humilde. Ele reconheceu, irmãos. Ele reconheceu. E aí está a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Que quando a pessoa reconhece, quando a pessoa confessa, quando a pessoa deixa, ela alcança a misericórdia. E aqui no versículo 13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, pequei. As escamas caíram dos olhos, ovelhinha. As escamas caíram dos olhos. Pequei, eu reconheço que eu pequei. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, oh glória! Também o Senhor te perdoou. Também o Senhor perdoou o teu pecado e você não morrerás. Irmãos, o Senhor perdoou Davi. O Senhor perdoou Davi e disse: você não morrerá, porém a espada não sairá da tua casa. Forte, hein? A espada não sairá da sua casa. E aqui continua. Então, versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Lembra que a esposa do Urias tinha engravidado? Essa criança nasceu. E o versículo 15 diz: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. O Senhor feriu. E a criança adoeceu
gravemente. Mas Davi já estava em comunhão com o Senhor e começou a orar. Aqui diz que ele jejuou, aqui ó, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Mas, irmãos, a sentença do Senhor já havia sido decretada. Ele disse que a criança morreria, não disse? Então a criança morreu. A criança morreu como consequência daquele ato de Davi. Mas não foi só isso, irmãos. Daqui para frente, nós vamos ver que a espada realmente nunca mais saiu da casa de Davi. E aqui é interessante que ele ora, jejua, e quando a criança morre, ele para de orar, para de jejuar e volta a comer, se lava, né? E os servos perguntam, mas por que você se levantou, né? Por que você agora vai comer? Aí ele disse, uai, quando a criança estava doente, o Senhor podia mudar o quadro, né? E trazer a criança de volta. Agora que a criança morreu, não adianta mais, a criança não vai voltar a mim. Eu que vou até ela com a morte. E aqui termina, irmãos, o versículo 24, dizendo, então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome, quem? E chamou o seu nome Salomão, meus irmãos. Olha aqui, Salomão nasceu aqui, ó, e o Senhor o amou. Irmãos, que Deus misericordioso, né? E o que Deus maravilhoso, o Senhor amou Salomão e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Então aqui nós vamos ver que de Betseba nasce Salomão, um dos filhos de Davi. E Salomão, ele é amado pelo Senhor, e nós vamos ver, né, quem sabe a gente faz uma série de devocionais sobre a vida de Salomão. Por enquanto, vamos continuar aqui em 2 Samuel, porque daqui para frente, meus irmãos, gravem, é a espada, nunca mais saindo da vida de Davi. E foi diante dessas espadas aí que Davi escreve vários salmos lindos, vários salmos, né, com o coração quebrantado e arrependido, por esse ato que ele teve, né? Por essa atitude. Porque foi uma série de pecados, uma série de erros que ocasionou essa situação. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos guarde e que o Senhor guarde o nosso coração para que não venhamos cair nem tropeçar, né, irmãos? Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não se esqueça, ovelhinha, em Hebreus capítulo 12, verso 6 diz que o Senhor corrige aquele que ama. O Senhor corrige porque Ele ama, porque Ele quer cuidar, porque Ele quer reconstruir, porque Ele quer restaurar. A palavra também diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é por isso que Deus mostra o pecado, é por isso que Deus revela, porque Ele quer que você conheça a verdade, que você confesse, que você se arrependa, que você deixe, porque só confessando, só se arrependendo que você vai deixar e vai alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? Conseguiu entender o devocional de hoje? Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração, que Deus trabalhe em você, na sua casa e na sua família. Amém? Senhor, muito obrigada por mais este devocional. Obrigada, Senhor, por sua misericórdia, pelo teu amor. Perdoe nossos pecados diante de ti, perdoe nossas falhas. Coloco nas tuas mãos a vida deste irmão, a vida desta irmã. Deus, toma nas tuas mãos, guarda, livra, que as tuas mãos estejam estendidas, abençoe sua casa e sua família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo, fique na paz do Senhor. Eu não sei se você, por um acaso, está passando pela fase de colher as consequências de algum ato que você praticou, de alguma atitude sua do passado. Mas lembre-se que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. Ele nos sustenta
Ele nos ajuda, Ele nos corrige, mas de uma forma extraordinária, Ele também passa o bálsamo. Aleluia, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo liga, sabe? Ele corrige, mas Ele abraça, porque Ele sabe que nós somos humanos. Aleluia, Ele sabe que nós somos falhos, mas a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Fique firme no Senhor. E se você já se arrependeu, se você já pediu perdão, lembre-se que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que o inimigo fica sussurrando no ouvido, não é? Para tentar condenar, para tentar fazer a pessoa parar, para tentar te fazer desistir. Mas olhe somente para Jesus. Ele já te perdoou, assim como Ele perdoou Davi. Olha quantos erros de Davi. E o Senhor perdoou Davi. E Ele também já te perdoou se você já se arrependeu. Então toma posse e nenhuma condenação há para você. Creia, nenhuma condenação há. Amém? E se você, por um acaso, está em uma situação em que Deus está te incomodando para falar o pecado de alguém, para falar a verdade, para ajudar alguém, ore e peça a sabedoria que Deus deu a Natan para que você fale com amor, com compaixão, com misericórdia e com a autorização do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, te amo. E até amanhã, onde estaremos no capítulo 13. Amém? Te espero, hein?